Meus irmãos e irmãs, nós estamos na Segunda-feira Santa, dia 10 de abril, Semana Santa, portanto, para todos nós. O Evangelho é de João, capítulo 12, versículos 1 a 11. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos, e a casa inteira ficou cheia de perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um de seus discípulos, aquele que o havia de entregar: por que não se vendeu esse perfume por 300 moedas de prata para dá-las aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixa, ela faz isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós vemos a cronologia precisa desses dias que nós estamos vivendo. 6 dias antes da Páscoa, nós sabemos então que Jesus foi a Betânia, a casa de Lázaro, Marta e Maria. Ali então, Maria, ela usa um perfume muito caro, unge os pés de Jesus e enxuga com os cabelos. Judas se preocupa no fato de poder pensar que se poderia vender para poder dar aos pobres, e nós vemos aqui que, na verdade, o evangelista deixa bem claro qual é a intenção de Judas, e depois, já na conclusão do evangelho, nós vemos que até Lázaro também era ameaçado de morte, porque, por causa das palavras de Lázaro, muitos acreditavam em Jesus. Vejo, meus irmãos e irmãs, que Jesus está se preparando para viver esse grande momento. O que esse momento da Semana Santa provoca em nós? Primeiro, vejam, Maria, ela unge os pés de Jesus com um óleo caríssimo e enxuga com os cabelos. Judas se incomoda porque ele não pensava nos pobres, mas no dinheiro. Lázaro também era ameaçado de morte por causa das palavras que ele dizia, e muitos acreditavam em Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, para nós também, o que significa esta Semana Santa? O que significa podermos mergulhar nessa espiritualidade do sofrimento de Jesus? Seríamos capazes de poder sermos ameaçados de morte por causa de Jesus? Ou será que nós entenderíamos de uma forma errada os gestos de algumas pessoas pelo próprio fato de poderem acreditar em Jesus? Nós podemos pensar tantas e tantas coisas delas? Então, meus irmãos e irmãs, vejam a profundidade do Evangelho e o que o Evangelho pode dizer realmente para cada um de nós. Meus irmãos e irmãs, nesta Segunda-feira Santa, no Evangelho, nós vimos 3 comportamentos. Maria, que unge os pés de Jesus com óleo caro. Judas, que se incomoda e diz que aquilo poderia ter sido vendido para dar aos pobres. E terceiro, Lázaro, que já é ameaçado de morte porque, por meio do anúncio dele, muitos acreditavam em Jesus. 3 comportamentos. Irmãos e irmãs, somos convidados hoje a poder pensar: quais são os vários comportamentos que eu vivo na minha vida para que eu possa realmente acreditar que Jesus é o meu Senhor? Será o comportamento de Maria, que unge os pés do Senhor? Ou será o comportamento de Judas, que muitas vezes se incomoda por aquilo que não é essencial? Ou o comportamento de Lázaro, que é aquele que é ameaçado de morte
por anunciar Jesus Cristo na sua vida. Somos convidados hoje a poder pensar quais são esses 3 comportamentos que eu posso hoje identificar.